Vamos falar dos monstros e as artes conceituais de Rampage. Bora lá, pessoal, para comentar sobre como eles eram. Vamos começar com Lizzie, a crocodilo fêmea multada. Seu visual seria muito mais bizarro e grotesco. Teria uma mandíbula divisória e dois tipos de língua. Seria mais esbranquiçada, realmente como um mutante. Vale lembrar, pessoal, que Lizzie, os monstros foram mutados pelo aquele oxigênio que veio do espaço, né? Meio que mutou as criaturas. Então faz sentido eles terem essa aparência grotesca e bizarra como a gente viu. Até que condiz com a proposta de serem criaturas mutadas e monstruosas. Na próxima vemos que está mais parecido com um crocodilo, mas ainda assim continua bem bizarro e horrendo. Sem dúvida alguma, é um design que eu acredito que é interessante. Mas ainda assim, cara, é muito diferente de um crocodilo, é realmente algo monstruoso, já que realmente acho que as primeiras ideias eram mostrar que eles eram realmente mutações, que eram criaturas que deixariam de ser só meros animais e se tornariam realmente monstros. A terceira já é mais natural, já é mais semelhante ao que vimos na versão final, mas ainda assim mais semelhante a um crocodilo moderno, um real, para ser mais exato. Não que a versão final não seja, mas ainda assim uma aparência bem mais próxima, mas com certas diferenças bem visíveis. A cabeça, as presas, os detalhes ali ou outro, realmente é um design próximo, mas ainda assim diferente. É como se fosse uma variante que eu, sem dúvida alguma, gostei. Eu gostei bastante. E tem a versão final que a gente sabe que foi escolhida para o filme, que a cabeça lembra a Biollante, né? A mandíbula da Biollante, e que ficou muito legal a versão final também. Eu adorei particularmente. Bora ver o Ralph, o lobo. O destino do Ralph mutado seria meio grotesco e até bastante sofredor, onde ele aparentemente a mutação teria meio que afetado sua aparência de uma forma tão horrenda que ele parecia mais uma criatura que estaria sofrendo o tempo todo, perdendo parcialmente sua mandíbula e uma aparência de lobo, realmente parecendo uma criatura doente e parece mais um zumbi, na verdade, essa arte conceitual, mostrando que o Ralph realmente iria sofrer constantemente. É uma aparência bem triste. A próxima já é mais próxima do que seria um lobo, mas ainda assim sem cauda. Dá pra ver que eles inspiraram os dentes, né, inicialmente, de tubarões brancos. E a asa que Ralph tinha no filme, que a gente até viu na versão final, seria mais parecido com um morcego, teria dedos de morcego pra mostrar que seria realmente uma criatura mais mutada em si. O Ralph realmente se parece ao que a gente viu na versão final, mas ainda assim bem diferente. Relativamente diferente, para ser mais exato. É um visual bastante interessante do que seria o Ralph. É realmente bem próximo do que a gente teria visto, mas com aqueles detalhes bem sutis que dá aquela diferença. Ralph teria mudado significativamente. Essa aqui já lembra mais um lobo comum, entre aspas assim. Não que a versão final já não lembre, mas a versão final ainda assim é mais diferentona do que um lobo. Essa aqui já parece mais um lobo mais padrão, um lobo gigante, tipo o Fenrir da vida. Acho que não foi escolhido por ser muito basiqueira e não lembrar tanto assim um lobo gigante ou um lobo que realmente estava mutado. Bom, pessoal, agora a gente vai ver as artes conceituais de George. E ele sim, é bizarro. Vale dizer que George originalmente não seria albino. Essa imagem que vocês estão vendo é uma arte conceitual da versão final. Mas ele originalmente não seria albino porque o George, como vocês sabem, o Rampage é baseado em um jogo e o George era meio amarronzado. Só que o Kong do Monsterverse havia saído um ano antes, 2017. E o Kong é o que? Amarronzado da mesma coloração que o George. Então eles tiveram que mudar para uma coloração albina. E a gente pode ver que nas artes conceituais, inicialmente, ele não seria assim. As ideias eram diferentes. Mas enfim, bora para as artes conceituais. O bichinho seria realmente parecendo um abominável Homem das Neves. Dá pra ver que a intenção de mutação eles levaram muito a sério. Não que os outros não tenham levado a sério. Mas o George não seria apenas um gorila padrão gigante, como King Kong, por exemplo. Mas ele seria uma criatura que realmente seria mutante como seus anteriores. Inicialmente era para ele ser mais assustador e uma aparência mais horrenda, mas eu acredito que eles não escolheram essa aparência para que o público e as pessoas que fossem assistir meio que não se afastassem e não deixassem de se apegar a ele, já que a intenção é as pessoas se apegam muito a ele, e a versão final consegue fazer bastante isso. Eu acredito que se ele tivesse essa aparência, o público se afastaria dele.
aparência condiz bastante o que eu disse anteriormente, que ele seria mais marronzão e pareceria mais uma criatura multada. Os braços dele seriam estranhos, eu não sei se isso é pele de rinoceronte ou seriam meio que fungos que teriam nascido dos braços dele. Ele seria um bicho horroroso, muito feio. Dá pra ver que a mutação realmente não fez bem a ele, coitado. O George não seria um gorila tão bonitinho e amigável. Eles realmente optaram por um gorila mais padrão, mas originalmente ele teria detalhes mais monstruosos e agressivos, totalmente diferente do que realmente a gente viu. Acredito que se ele tivesse essa aparência, o público ia sentir nojo, ou sei lá, ia se sentir pena dele talvez. Esse foi o vídeo de Rampage das artes conceituais, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou botar aqui alguns acréscimos, alguns que ficaram de fora da lista, só pra, né, pra mostrar aqui pra vocês que realmente tem muito demais e teriam visuais bem diferentões. Tem esses visuais aí que vocês estão vendo nesse momento, da Lizzie e do próprio Ralph, que seriam visuais um pouco diferentes mesmos e que seriam mais bizarros ainda, cara. E dá pra ver que realmente eles levaram um tom bem a sério, mas acredito que a versão final que a gente viu realmente foi a melhor escolha, na minha opinião. Qual é a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo e até mais, pessoal. Valeu!